A música pré-histórica, anteriormente designada por música primitiva, é um termo da história da música que designa toda a música produzida em culturas pré-literárias, pré-história, com início em algum lugar no final da história geológica. A música pré-histórica é seguida pela música antiga em diferentes partes do mundo, mas ainda existe em áreas isoladas. No entanto, é mais comum referir-se à música, entre aspas, pré-histórica, que ainda sobrevive como música folclórica, indígena ou tradicional. A música pré-histórica é estudada juntamente com outros períodos no âmbito da arqueologia musical. Os historiadores da música e da cultura situam nos tempos das cavernas as origens das primeiras formas musicais, quando era um mero acompanhamento de gestos rituais, nos quais os movimentos rítmicos e repetitivos do corpo humano conseguiam expressar estados de ânimo, necessidades existenciais e crenças mágicas. Os descobrimentos arqueológicos e as manifestações plásticas, como afrescos, baixos relevos ou cerâmicas, nos legaram apenas referências escassas, mas suficientes para mostrar o enorme prestígio que tinha a música nas civilizações antigas do Nilo, da Mesopotâmia e do Indo. O Ocidente, que em certa medida estabeleceu os parâmetros para o devir histórico da humanidade desde que o Mediterrâneo se constituiu em centro do mundo na antiguidade, o homem ocidental ignorou a música de outros continentes, e para isso contribuiu o fato de que as formas musicais próprias dos territórios americanos, asiáticos e africanos tenham permanecido ligadas ao folclore e às suas tradições mais remotas. Contrariamente ao que ocorreu no Ocidente, culturas extra-europeias como a chinesa, a japonesa, a indiana e a árabe, entre outras, plasmaram suas concepções musicais em formas e gêneros que permaneceram praticamente imutáveis ao longo dos séculos, atendendo a um princípio básico dessas civilizações, a capacidade contemplativa e espiritual que emana de sua música. Pode-se dizer que o ponto de partida da evolução musical do Ocidente, como ocorreu em outras manifestações da arte e da cultura, localiza-se no florescimento da civilização greco-romana. As fontes históricas situam nesse período a formulação das bases teóricas do que logo se tornaria a música clássica ocidental, quando já observavam valores como harmonia, ritmo e melodia, segundo se depreende dos diferentes tratados musicais greco-romanos de que se tem referência. A música grega era intimamente associada a outras manifestações artísticas, como a dança e a poesia. Por influência do teatro, atribuía-se grande importância ao canto coral, acompanhado quase sempre de cítaras ou liras. No mundo pragmático, com frequência belicoso dos romanos, ao contrário, a música adquiriu a forma de marchas e hinos militares, além de contribuir para o entretenimento das classes nobres. Entre os vestígios remanescentes das grandes civilizações da antiguidade foram encontrados testemunhos escritos em registros pictóricos e escultóricos de instrumentos musicais e de danças acompanhadas por música. A cultura sumeriana, que floresceu na bacia mesopotâmica vários milênios antes da era cristã, incluía hinos e cantos salmodiados em seus ritos litúrgicos, cuja influência é perceptível na sociedade babilônica, caldeia e judaica, que se assentaram posteriormente nas áreas geográficas circundantes. O Antigo Egito, cuja origem agrícola se evidenciava em solenes cerimônias religiosas que incorporavam o uso de harpas e diversas classes de flautas, alcançou também alto grau de expressividade musical. No Egito pré-histórico, a música e os cânticos eram muito utilizados na magia e nos rituais. Os antigos egípcios atribuíam à deusa Bat a invenção da música. O culto do morcego acabou por ser sincretizado no de Hathor, uma vez que ambas eram representadas como vacas. A música de Hathor terá sido utilizada por Osíris no âmbito do seu esforço para civilizar o mundo. A Bastet, deusa do leão, era também considerada uma deusa da música. Nesta época, os ritmos eram invariáveis e a música servia para criar ritmo. Pequenas conchas eram utilizadas como apitos. Durante o período pré-dinástico da história egípcia, os cânticos funerários continuaram a desempenhar um papel importante na religião egípcia e eram acompanhados por palmas ou uma flauta. Apesar da falta de provas físicas em alguns casos, os egiptólogos consideram que o desenvolvimento de certos instrumentos conhecidos do período do Antigo Reino, como a flauta de sopro, teve lugar durante este período.
Escavações efetuadas em 1969 encontraram fragmentos de flauta de osso de 90 a 115 mil anos na gruta de Hawaftea, na Líbia. Tem um orifício perfurado feito pelo homem que se assemelha a flautas de osso semelhantes encontradas na Europa e no Mediterrâneo. A espécie exata do osso é desconhecida, mas parece ter vindo de uma grande ave. Os povos da África Austral, na região da África do Sul, Zimbábue e Zâmbia, utilizavam osso, barro e metal para criar instrumentos, sendo os idiofones e os aerofones os dois tipos de instrumentos fabricados. Foram encontrados discos giratórios, tubos de ossos e um rombo nos cabos sul e oeste da África do Sul, datados de torno de 2525 AP. Foram também encontrados muito mais tubos de ossos no rio Matias, que podem ter sido usados para flautas, trompetes, apitos, sinos e chaves Mbira. Foram encontradas numerosas chaves Mbira no Zimbábue, que datam de 210 a mais ou menos 90 AP, idade do ferro posterior. Em 1986, foram encontrados vários gudi, literalmente flautas de osso, em Jiahu, na província de Henan, na China, como falamos no último vídeo. Datam de cerca de 7.000 a.C., tem entre 6 e 9 orifícios cada uma e foram feitas a partir dos ossos ocos do grou de coroa vermelha. Esta flauta de osso tocável é capaz de utilizar tanto a escala Qiazi de 5 ou 7 notas, como a escala Qingshan de 6 notas do antigo sistema musical chinês. A Índia tem as tradições musicais mais antigas do mundo. Encontram-se referências à música clássica indiana, chamada Marga, nos Vedas, as antigas escrituras da tradição hindu. Instrumentos como a flauta de 7 buracos e vários tipos de instrumentos de corda foram recuperados dos sítios arqueológicos da civilização do Vale do Indo. Os povos de Israel possuíam ossos pré-históricos que eram especificamente aerofones. Vários desses ossos foram escavados em Eina Malaha e datam de 10.730 a 9.760 a.C. Os ossos de pássaros mais pequenos eram preferidos aos maiores devido à diferença de som, embora sejam mais difíceis de tocar devido ao seu tamanho. Acredita-se que o tom do som que as flautas produzem imita o chamado de vários pássaros. É provável que a flauta fosse utilizada mais para música e dança do que para a caça, uma vez que é limitada pela pequena variedade de aves imitadas. É comum as aves servirem de inspiração para a música, como a dança do sol, dos índios das planícies, em que os dançarinos usavam apitos para imitar as águias, ou o povo Kaluli, que usava penas de aves da floresta tropical como ornamentos. No sítio de Go-O-Chua, no sul do Vietnã, foram descobertos 2 chifres de veado que eram utilizados como instrumentos de corda e que têm no mínimo 2.000 anos. Um foi descoberto em 1997 e o outro em 2008. O instrumento tem uma única corda que foi fixada em ambas as extremidades do chifre, com a rebarba do chifre formando uma ponte. O instrumento é semelhante em forma a um dambro ou um kni. Estes são os primeiros instrumentos de corda descobertos arqueologicamente no Vietnã. Vários litofones também foram encontrados em todo o país, que teriam sido colocados em cordas com armações de madeira ou bambu e atingidos para fazer barulho.
Transformações na vida humana entre 10.000 e 3.000 a.C. deram lugar às primeiras civilizações complexas, com estados governados por reis e imperadores. O surgimento de sociedades agrícolas estáveis em regiões diferentes do mundo levou ao aumento da densidade populacional e à fundação de cidades. As ferramentas de pedra deram lugar às de metal, o bronze e depois o ferro. Na Mesopotâmia, no Vale do Indo, no Egito e na China, surgiram estados hierárquicos regidos por governantes e sacerdotes. Ali se desenvolveram várias formas de escrita. As civilizações mais antigas do mundo, na Mesopotâmia, no Egito, no norte da Índia e na China, desenvolveram tradições musicais ao longo de milênios. O som produzido na época se perdeu, mas os objetos remanescentes revelam o vigor da música dessas sociedades. Cerca de 4.500 anos atrás, centenas de músicos trabalhavam para os sacerdotes e os governantes da cidade-estado suméria de Ur, no sul da Mesopotâmia, atual Iraque. O canto desempenhava um papel-chave nos ritos religiosos, e músicos da corte acompanhavam cerimônias e banquetes oficiais. O estandarte de Ur, artefato sumério, hoje exposto no Museu Britânico em Londres, mostra um cantor e um tocador de lira entretendo o rei num banquete. Algumas belas liras sumérias sobreviveram. São os instrumentos de corda mais antigos ainda existentes. Os sumérios também tocavam harpa, alaúde e vários tipos de flauta de madeira e de junco. Na percussão havia tambores, tamborins, matracas e sistro, um tipo de chocalho de metal. Instruções para tocar os instrumentos foram encontradas em tabuletas sumérias. As sucessivas civilizações da Mesopotâmia e da região em torno ampliaram essa tradição musical. Os reis assírios, que dominaram a região entre 2000 e 700 a.C., mantinham uma orquestra e um coral, que às vezes faziam apresentações públicas para alegrar o coração do povo, segundo os registros da época. Músicos acompanhavam o exército assírio em suas muitas campanhas. Tambores e trombetas assinalavam ordens e mensagens simples. Mas a música não era restrita aos templos e às cortes. Pastores tocavam flauta enquanto cuidavam dos rebanhos. Cantos e percussão acompanhavam o trabalho pesado nos campos. Os modos de expressão musical deviam ser muitos, em vista da variedade de finalidades para as quais a música era utilizada, desde festejar uma vitória na guerra até induzir ao sono. Os músicos profissionais estudavam em escolas de música e provavelmente se organizavam em associações. A habilidade musical era valorizada. Quando os assírios cercaram Jerusalém em 701 a.C., o rei da Judéia tentou aplacá-los, oferecendo-lhes não apenas as esposas e as filhas, mas também seus músicos, homens e mulheres. A música permeava os mitos dos deuses egípcios. Osíris, deus da vida após a morte, era o senhor do sistro, por sua associação com esse instrumento, um tipo de chocalho. Bes, deus do parto, em geral era representado com uma harpa ou uma lira. Sacerdotes e sacerdotisas egípcios cantavam hinos aos deuses como parte dos deveres diários e também em dias de festa. Na corte, os músicos principais gozavam de alta posição formal. Muitos deles eram mulheres que também dançavam. Os instrumentos egípcios eram similares aos mesopotâmicos, mas a harpa era mais desenvolvida. Em 1200 a.C. já havia instrumentos de 2 metros de altura. A música do Egito mudou pouco ao longo da antiguidade. A tradição era mantida pelas academias que formavam músicos, mas deve ter havido uma tradição popular mais livre, pois pinturas egípcias mostram camponeses dançando ao som de pífanos e tambores. A tradição musical singular da Índia deve ter surgido na civilização do Vale do Indo, que floresceu de 2600 a 1900 a.C., mas sabe-se pouco sobre esse período. Os Vedas, textos sagrados hindus, surgem a partir de 1500 a.C. Alguns eram recitados, mas outros eram entoados ou cantados. Textos da antiguidade indiana citam instrumentos específicos. O rei Ravana, seguidor do deus Shiva no épico hindu Ramayana, é dado como responsável pela invenção do Ravanata, instrumento de corda e arco feito de bambu e casca de coco. Já o Miridangam, o tambor de 2 lados, que na mitologia teria sido tocado pelo deus touro Nandi, é usado até hoje. Acredita-se que diversos instrumentos de corda, os Vinas, datem dos tempos dos Vedas. Muitos dos aparatos da música clássica indiana de hoje, como o sitar e as tablas, têm origem medieval. A China tem uma tradição musical contínua que data de 3.000 anos atrás. Desde o início, seus instrumentos foram singulares, com destaque para os sinos, entre eles os de pedra. Lâminas de pedra
pedra penduradas em uma estrutura de madeira e tocadas com uma baqueta almofadada. O sheng, tipo de órgão de boca com tubos de bambu e cítaras diversas, mantiveram seu lugar na música chinesa ao longo da história, e o mesmo se dá com flautas e tambores. Os chineses criaram uma estética própria, explorando em especial os efeitos sonoros que se esvaem no silêncio. Para os antigos filósofos da China, a música refletia a ordem fundamental do universo. Os governantes imperiais consideravam que a música ritual precisava ser tocada corretamente. Isso era essencial para conservar a harmonia do Estado. Desde o século I a.C., a música da corte e a militar eram dirigidas e regulamentadas rigidamente pelo Bureau Imperial de Música, mas a maior parte da música fugia do controle oficial. A ópera chinesa se desenvolveu a partir do século III a.C. e desde a dinastia Tang de 618 a 907 d.C., as cidades chinesas tiveram uma vibrante música popular. A música da Mesopotâmia e do Egito foi herdada pela civilização minoica da ilha de Creta e depois pela Grécia e pelo Império Romano, fonte da tradição musical europeia. A influência egípcia deve ter estado na base da música religiosa e da corte da Creta minoica, importante civilização mediterrânea que floresceu no segundo milênio a.C. De Creta, a primazia passou para Micenas, na Grécia, que entrou em declínio por volta de 1100 a.C. A era clássica grega começou no século 8 a.C. Os pensadores gregos reconheceram sua dívida musical com os egípcios, cujas práticas musicais tanto admiravam, e com a Mesopotâmia. Deve-se à Grécia a maior influência da música do Império Romano, que por meio das músicas sacra cristã fundou a moderna tradição europeia. Abre aspas. Louvai ao Senhor com a harpa e a voz do canto. Obrigado você que assistiu o nosso vídeo. Se você gostou, apoie a gente se inscrevendo e compartilhando os vídeos. Um abraço.